Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar esse período de reclusão e falar um pouco mais sobre empréstimos bancários? Hoje eu falarei sobre o sistema francês de amortização, o qual é muito conhecido no Brasil como tabela Price. O que é esse sistema? Ele consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações iguais, mensais e consecutivas, tá? No qual o valor de cada prestação ele é composto por uma parcela de juros e uma parcela de principal, certo? De forma que ao final do pagamento de todas as parcelas você tenha amortizado integralmente o capital mutuado, certo? Esse sistema ele é muito contestado no campo jurídico aqui no Brasil, o que logicamente dará muito trabalho para a gente, certo? Sob a alegação de que ele resulta na aplicação de juros capitalizados, mas eles falam isso simplesmente pelo fato de que a tabela Price ela utiliza na sua composição uma fórmula utilizando juros compostos. Mas nós veremos que isso não quer dizer que em todos os casos ocorra capitalização de juros, ok? Vamos tentar entender isso? Fórmula da prestação. A fórmula da prestação é essa daqui, ou seja, você terá a prestação mensal, que é a PMT, você terá o valor presente, que é VP, I, que é a taxa mensal de juros, e terá N, que é o número de parcelas, o número de períodos que você terá para pagar, para devolver ao banco esse valor que você tomou como empréstimo ou financiamento. Vamos colocar aqui um exemplo? Imaginemos um exemplo hipotético lá do Joe Do, do John Ninguém, que nós utilizamos numa outra oportunidade, que foi tomado um empréstimo de 10 mil, certo? A uma taxa de 1,5% ao mês, na vez passada eu utilizei 2%, para um pagamento em 12 meses. Na vez passada foram 36 meses. Nós teremos aqui então as seguintes premissas. VP igual a 10 mil, I igual a 1,5%, N igual a 12. Vamos ver como calcular isso? Pois bem, como calcular a prestação? Nós temos aqui a nossa equação. 10 vezes a equação aqui utilizando a taxa de 1,5% e o N, ou seja, o período de 12 meses, certo? Temos aqui, simplificando, certo? Pegando essa parte de cima da equação, nós chegaremos aqui a 1,19561871, que multiplicaremos pela taxa de 0,15 e dividiremos este valor pelo resultado dessa equação que está no divisor e chegaremos ao valor de 0,19561871, certo? Parece complicado, mas não é. É bastante simples, gente. É matemática simples e pura, certo? Continuando, resolvendo aquela equação, nós chegaremos a esse resultado aqui. E, fazendo essa divisão aqui, nós chegaremos a este fator mágico de apuração da PMT. Aquele fator que qualquer concessionária, qualquer vendedor de veículo vai dizer para você, que parcela que você quer chegar? Ah, eu quero em 36 meses. Ah, 36 meses ele vai pegar lá um númerozinho mágico e vai multiplicar pelo valor que você vai financiar e dessa forma chegará a prestação mensal, que no caso que nós estamos utilizando como exemplo é de R$ 916,80, ou seja, o pagamento será feito através de 12 prestações mensais no valor de R$ 918,80 cada. Muito simples, né? Muito simples. Pois bem, mas como efetuar o cálculo da PMT utilizando a tabela Price, utilizando aquela fórmula que eu disse que se usa de juros compostos? Pois bem, a gente tem que construir uma planilha, certo? Nessa planilha, nós utilizaremos o método de amortização francês, nós utilizaremos, nesse caso, o ano comercial de 360 dias, e nela nós teremos o detalhamento dessa PMT de 916,80 entre o que está sendo pago a título de juros e o que está sendo pago a título de amortização do principal. Vamos lá? Pois bem, lembre, lá em novembro, no dia 12 e 14 de novembro, eu postei 2 vídeos explicando como apurar a PMT, mostrei como construir essa planilha não tão detalhadamente como antes, tá?
E para facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram rever esses vídeos, ou então assisti-los pela primeira vez, eu disponibilizarei aqui nos comentários desse vídeo um playlist que dará acesso a todos os vídeos relacionados a cálculos de prestações mensais em contratos de empréstimos e financiamento. Agora vamos deixar de blá 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 e vamos ver como fazer o cálculo para o exemplo que estamos apresentando. Pois bem, inicialmente a gente tem que criar uma planilha, a gente tem que imputar as premissas, que no caso será o valor presente de R$10.000, a taxa de juros de 1,5% e o prazo de 12 meses. Tá? Nesse caso, vamos considerar que esse empréstimo tenha sido feito no dia 10 de março de 2020, certo? Então o vencimento se dará sempre no dia 18 de cada mês, do dia 18 de março de 2020 até 18 de março de 2021. Temos aqui o valor que foi financiado, que aqui a gente não está apresentando IOF nem outras tarifas que eventualmente serão inclusas no valor financiado. Temos a taxa mensal, a taxa anual que ela normalmente ela é apurada, ela é demonstrada no contrato, e aqui eu costumo calcular também a taxa diária, que depois eu explicarei para o que eu utilizo essa taxa diária. Vamos lá? Após inseridos os dados, as premissas de financiamento, vamos criar na planilha as seguintes colunas. Coluna A. Na coluna A nós teremos o número da prestação, que vai de 0, o momento que você tomou, que o Jodul tomou o empréstimo, até 12, que será o momento da quitação do empréstimo. A coluna B, com as datas, todo dia 18 de cada mês, ou seja, 18 de março de 2020, 18 de abril e assim por diante. A coluna C, o número de dias acumulados, como estamos considerando o ano comercial de 360 dias, será na primeira prestação 30, na segunda 60, na terceira 90 e até chegarmos à 12ª prestação, que será 360. Índice, primeira fórmula, gente. Eu não ensinei isso para vocês nos vídeos anteriores. Eu pedi para vocês calcularem isso sozinhos, certo? Pegaremos, coloca lá, igual, abre parênteses 2 vezes, 1 mais a taxa de 1,5%, fecha parênteses, eleva a menos dias acumulados, que você apurou aqui na coluna C, dividido por 30. Lembre, esse menos aqui, ele é muito importante para que vocês cheguem ao valor correto da prestação mensal. Ok? PMT. O PMT nada mais é do que a somatória dos índices que você estará apurando na coluna D, dividido pelo valor financiado, que nesse caso é de 10 mil. Na coluna F, você vai colocar o número de dias entre os vencimentos. Novamente, como estamos considerando o ano comercial de 360 dias, nessa coluna, em cada célula, você informará 30, ou seja, será sempre com base em 30 dias, certo? Na coluna G você vai colocar mais uma fórmula, coloca lá, igual, abre parênteses, 1 mais a taxa de 1,5%, fecha parênteses, eleva a número de dias entre vencimentos, que você apurou aqui na coluna F, dividido por 30, fecha parênteses, menos 1. Bastante fácil, né, gente? Coluna H. Aqui você irá apurar, dentro dessa parcela de 918,80, qual é o valor de juros? Você pega o saldo anterior vezes o índice de juros que você calculou aqui na coluna G. Bastante fácil, né? Coluna H, valor da amortização. O valor da amortização é apurado de uma forma bastante simples. Você pega o valor da PMT, que no caso aqui é 916,80, menos os juros calculados no mês, ou seja, os juros que você apurou na coluna H. Última coluna, saldo devedor, o qual é muito importante. Por quê? Porque ele será a base para que você apure os juros nos meses subsequentes, ok? Então, o saldo devedor é o saldo anterior menos a amortização em cada um dos meses. Bastante fácil, né, gente? Bastante fácil. Veja aí, construa a sua planilha. Como resultado, você terá o seguinte. Olha aqui, que coisa linda. Ó, temos aqui todas as premissas. Aqui nós temos todas as colunas de A a J, como eu ensinei para vocês. Teremos aqui no final, inclua um somatório dos índices, tá? Um somatório dos índices que você apurou na coluna D, que dividido pelo valor financiado, pelos 10 mil, puxe ele com uma fórmula aqui para baixo,
esse somatório dividido pelo valor financiado, você terá o valor da prestação de R$ 916,80, que é exatamente o mesmo que nós apuramos na munheca. Apuramos de forma manual e também será igual àquele que você conseguirá através de cálculo em sua calculadora HP, conforme eu demonstrei lá no vídeo de 12 de novembro do ano passado, certo? E aqui, o legal da planilha é que na planilha nós conseguiremos saber qual foi o valor pago a título de juros e a título de amortização em cada uma das parcelas, certo? E vejam que o valor dos juros, nesse sistema aqui, o valor dos juros, ele será sempre decrescente. Por quê? Porque o saldo devedor está decrescendo, ou seja, ele é apurado de forma simples, certo? E será sempre decrescente. E a amortização, em contrapartida, será sempre crescente. Você estará liquidando menos no início e mais no final do contrato de empréstimo, certo? Ficou claro? Pois bem, gente, uma coisa que é importante vocês sempre lembrarem, os juros, embora para apurar a parcela você tenha utilizado uma fórmula de juros compostos, certo? Os juros, nesse caso, ele é apurado de forma simples, ou seja, você pega o saldo devedor de 10 mil, vezes 1,5%, que é a taxa mensal, você terá 150. Pega os 9.233 vezes 1,5%, que é a taxa mensal, você terá 138,50 e assim por diante. Ou seja, não existe capitalização de juros simplesmente por utilizar esse sistema de amortização, certo? No caso em que você está considerando o ano comercial de 30 dias, certo? Numa outra ocasião, eu explicarei o que ocorre quando você utiliza o ano integral, ou seja, o ano de 365 dias, ok? Pois bem, vamos validar você não acreditou na planilha, vamos validar esses cálculos na munheca, na mão. Vamos lá, calcular os juros mês a mês de fórmula manual, ou seja, você vai pegar o índice de juros que você apurou na planilha, vezes o saldo devedor anterior. Teremos para a parcela 1, 1,5 vezes o 10 mil, que é o saldo anterior, o saldo do período 0, 150 reais. No período 2, 138,50. No período 3, 126,82. Ou seja, matemática pura e simples. Cálculo da parcela da amortização. Vamos fazer a validação da nossa planilha. A amortização, como eu falei, ela é o valor da PMT menos os juros em cada mês. PMT é sempre de 916,80, os juros que nós acabamos de apurar para o mês 1 de 150, o valor da amortização foi de 766,80. Da mesma forma, a gente apura 778,30 para a PMT2 e 789,98 para a PMT3. Evolução do saldo devedor. Isso é importante porque nós precisamos saber qual é o saldo devedor após o pagamento de cada parcela para que possamos calcular a parcela dos meses seguintes. Então, saldo devedor é o saldo anterior menos a amortização que acabamos de apurar ali. Ou seja, após o pagamento da primeira parcela, teremos um saldo devedor de 9.233, da segunda parcela, 8.454,90, da terceira parcela, 7.664,92. Muito simples, né, gente? Aí vocês vão me perguntar, Pedro, mas se a pessoa, se o seu cliente ou se eu fizer uma liquidação antecipada, como que isso acontece, certo? Gente, todo contrato de crédito, ele possui cláusulas específicas regulando as condições acerca de liquidação antecipada das prestações, não prestações, como eu coloquei aqui, me perdoe. Seja essa liquidação total ou parcial, certo? Você sabe como é calculado o desconto em caso de liquidação antecipada? Você sabe o que vale mais a pena liquidar as próximas prestações ou as prestações finais do contrato de crédito? Pois bem, gente, poste os seus comentários nesse vídeo. No vídeo da próxima semana eu mostrarei detalhadamente como isso funciona. Não se esqueça também de curtir e se inscrever no canal para receber um aviso de novos vídeos, tá? Clica lá no sininho, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês
e aguardo vocês na próxima semana para falarmos sobre liquidação antecipada. Um grande abraço do Pedro Neto.